Graça e paz, irmãos. Um momento bom tivemos, partir do pão. De fato, como Aurélio pediu, lembrando da semana passada, o Senhor nos concedeu essa graça de festejarmos, de celebrarmos essa realidade que Ele mesmo nos introduziu. Valendo ressaltar que essa visão que aconteceu aqui no Partir do Pão, de onde nós já estamos, nas regiões celestiais, ela pode ser desfrutada durante todo o tempo, né? Não apenas na reunião do Partir do Pão. Que o Senhor nos ajude. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra aí em Provérbios. Vamos ler o 29 e 18 e o capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém? A minha tradução aqui diz: um povo que não aceita a revelação do Senhor. Outras traduções vai dizer que por falta de revelação, uma nação se torna sem ordem, na minha tradução, mas a gente vai ficar com outras traduções aí que diz que por falta de revelação, o povo perece, o povo se perde, o povo se corrompe. Não é isso mesmo aí? Tem. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Amém. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos? Amém. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos reunidos em Teu nome nessa manhã e poder reconhecer, Senhor Deus, que a carne é fraca, mas como foi lembrado aqui, o Espírito está pronto. O Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. E nós queremos estar aqui nessa dependência, pois só o Senhor pode edificar a casa, Senhor. Que o Senhor se compadeça de nós uma vez mais, aquete os nossos corações aqui em Tua presença, possa guardar o meu falar, Senhor Deus, guardar a mente e os corações aqui de todos nós, ungindo também os ouvidos daqueles que necessitam ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Nós contamos contigo em todo o tempo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos lá para Mateus 17. Vamos ler aqui 3 versículos do capítulo anterior. Versículo 14. Na verdade, versículo 13 até o 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, e seus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Versículo 28 desse capítulo 16. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Passados 6 dias, pouco tempo, irmão, 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
e os levou em particular a um alto monte. Jesus cumpre a sua promessa. Irmãos, o Senhor, Ele tem um desejo, é claro, de se revelar, né, a todos que o buscam, né? A palavra vai dizer lá em Jeremias que me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. E os discípulos estavam ali com o Senhor pagando preço, né? Abandonaram, como a gente vai ver no relato aqui nos evangelhos, abandonaram suas vidas e eles foram após o Senhor. E aqui chega um momento ímpar nessa caminhada em que o Senhor revela, né? Que o Pai revela o Filho, né? E Pedro recebe essa revelação e Pedro afirma aqui, pela revelação, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse momento é ímpar, porque em outras passagens que também nós vamos ver, ele já tinha dito, ele já tinha se revelado que ele era o Filho de Deus, mas o Cristo é a primeira vez que aparece. E a palavra Cristo, ela é a tradução grega da palavra hebraica Messias, ou seja, aquele que havia de vir, aquele onde está escrito nas leis, nos profetas e nos salmos, aquele que seria ungido para cumprir essa obra que nós fizemos memória nessa manhã. E Pedro recebe essa revelação. Só que a gente, com o nosso coração de misericórdia, é claro, vai compreender a fraqueza do nosso irmão Pedro. Ele oscila, né? Ele tutibia nesse conhecimento. Afinal, a mente dos discípulos, a mente de muitos de nós ainda não foram transformadas. E nós cogitamos, mesmo tendo revelação clara de quem o Senhor é, nós oscilamos e pensamos nas coisas do mundo. E quando nós ainda não alcançamos essa graça de ter nossa mente transformada, nós podemos emprestar os nossos lábios, as nossas bocas a Satanás. Podemos fazer outras tragédias, como o Marcelinho, nosso irmão aqui, ele compartilhou na semana passada. Enfim, ele ainda estava em processo. Mas o Senhor, Ele queria que os discípulos, e Ele quer que todos nós tenhamos essa clareza de quem é o Filho do Homem. Afinal, Ele veio como Filho do Homem, Ele nasceu, os irmãos conhecem a história. Ele cresceu e aos 30 anos de idade ele começou seu ministério. Mas o Filho do Homem era o Filho de Deus, porque ele nasceu de uma virgem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era puro, imaculado, ele é, na verdade. E ele podia cumprir aquela obra, ele podia cumprir a justiça de Deus. E nós precisamos buscar essa revelação. E o Senhor deseja. E o que é que o Senhor faz? Ele faz essa promessa e Ele é diligente em cumpri-la. Depois de 6 dias, Ele toma na verdade 3 desses discípulos, como a gente leu, Ele sobe até o monte e ali Ele é transfigurado, né? A passagem vai dizer aqui que a face dele, ela brilhava como um sol, e as suas vestes se tornaram um alvo incomparável, né? E ali, naquela visão, ali naquele monte, que é um vislumbre do reino, né, que há de vir, um reino que há de se manifestar, um reino que está sendo expresso nesse tempo pela igreja que está sendo edificada, aqueles que realmente estão se separando, estão buscando essa revelação do Senhor e vivendo na submissão ao seu espírito, expressando sua natureza. Esse reino está sendo expresso, mas esse reino ainda há de se manifestar. E esses 3 discípulos tiveram o grande privilégio de contemplar, né? O Senhor é eterno, não existe limitação de tempo e espaço para Ele, mas no nosso tempo humano, aqueles homens tiveram o privilégio de contemplar aquela realidade do Filho do Homem vindo na sua glória. Só que o contexto aqui, o Senhor estava falando de um tempo que ele iria ter que passar pela mão dos anciãos. Esse relato, deixa eu dar uma pescada aqui, está no versículo 21 do capítulo 16. Quando Pedro teve essa revelação, o Senhor começou a dizer o que era que o Cristo iria fazer. Na verdade, era o que já estava nas profecias, né? Que ele teria que passar pela mão dos anciãos,
pela mão dos fariseus, daqueles religiosos, iria sofrer muitas coisas, muitas injustiças, iria ser crucificado, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, nessa questão ainda não ter de sua mente separada, ele toma aquela iniciativa e diz: não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso jamais pode acontecer contigo. Ou seja, queria frustrar aquilo que ele mesmo tinha recebido da revelação, que ele mesmo disse que afirmando quem ele era. Até aí tudo bem. E aí o Senhor, quando dá mais uma oportunidade a ele de estar nesse momento, Pedro novamente, ele dá uma escorregada, e ele vê ali Moisés e Elias, conversando. Em outro evangelho vai dizer que eles estavam conversando a respeito desse contexto, da sua morte. E Pedro, agraciado daquela maneira ali, é bom meditar nas coisas do Senhor, mas a Bíblia não diz exatamente, é coisa minha. Pedro, naquele êxtase ali, ele afirma que é bom estarmos aqui, Senhor. Por que não fazemos 3 cabanas, Uma para Moisés, outra para Elias e um para o Senhor. E é evidente, ele estava com o Senhor, ele ia colar ali com o Senhor, ia desfrutar daquela beleza ali. Ele não queria sair dali. E aí o Pai, irmãos, ninguém revela ao Filho senão o Pai, e ninguém revela ao Pai senão o Filho, ou aquele que o Filho deseja revelar. O Pai, ele a voz soa das nuvens, E Deus, que é Jesus é o Filho de Deus porque Ele é Deus. Ele proclama: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a Ele ouvi. Ou seja, Pedro ainda estava oscilando, Pedro ainda estava tutibiando em 2 pensamentos. E aí a passagem vai dizer que desaparece Moisés e Elias, e quando eles, diante da voz de Deus, eles sucumbem, eles se prostram. Quando eles levantam os olhos, a Bíblia vai dizer, não sei exatamente o versículo, os irmãos puderem me ajudar, vai dizer que eles não viram mais ninguém a não ser o Senhor. E esse é o objetivo de Deus, esse é o objetivo do nosso Salvador, é que não vejamos mais ninguém além dele. A gente vai ler outro versículo aqui no capítulo 30 do Evangelho de João. Perdão, irmãos. Capítulo 20, versículo... Deixa eu confirmar aqui. 30 e 31. Amém? Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais. Outras traduções vai dizer muitos milagres, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, ou seja, todos os sinais, todos os milagres, tudo que Jesus fez nesse ministério dele aqui na terra, tinha um objetivo. Estes, entretanto, foram escritos para que possais crer, acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós cremos, amém, irmãos? Que fé preciosa nós recebemos, irmãos? Glória a Deus pela sua obra. E nós vamos, pela misericórdia do Senhor, em todo o tempo, irmãos. Os irmãos continuem me ajudando em oração, por favor. Nós vamos acompanhar alguns versículos que vai relatar essa caminhada desses 3 discípulos. Afinal, eram 12 discípulos que estavam com o Senhor quando a revelação de que Ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, ela foi dada. Mas ali no Monte da Transfiguração só haviam 3 discípulos. E como nós lemos aqui, era Pedro, Tiago e João. Então nós vamos, pela misericórdia do Senhor, acompanhar como foi esse processo, para que eles alcançassem essa condição de coração, de receber essa revelação tão preciosa, de participar desse momento tão precioso como eles participaram. Amém? Aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5.
nós vamos ver algo que é marca comum de todos os discípulos. E se há uma condição, irmãos, que vai garantir a nossa segurança, que vai garantir que vamos alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, é a gente se esmerar nesses homens que, assim como nós, são sujeitos a todo tipo de fraqueza, mas eles tomaram a chave do reino de Deus, eles negaram a si mesmos, tomaram cada um a sua cruz e foram após o Senhor. Esses homens perseveraram até o fim, irmãos. E se você deseja ter essa garantia, é um incentivo, né, da minha parte, acredito que pelo Senhor, que todos nós possamos nos esmerar nesses homens e, ao ler as Escrituras, acompanharmos os passos dele, né, diante de tudo o que o Senhor proporcionou, de todos os caminhos que o Senhor os conduziu. Capítulo 5, versículo 1 de Mateus. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Eu queria que os irmãos fossem lá para o capítulo 8, quando o Senhor, essa passagem aqui, os capítulos 5, 6 e 7, para os irmãos que ainda não conhecem, é um sermão chamado Sermão do Monte. É algo precioso, porque para aqueles que já nasceram de novo, né, aqueles que já confessaram a Jesus, que têm o Espírito, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o Senhor, ele veio anunciar um reino, né? Ele veio convidar pessoas a participar desse reino, e ele vai declarar aqui, como muitos irmãos dizem, a constituição desse reino. Nós vivemos em uma sociedade, né, nós assinamos um contrato sem que ninguém nos consultasse, nós já nascemos fazendo parte de uma sociedade, e se a gente não conhece o mínimo da legislação, o mínimo dos procedimentos que nós temos que ter nessa sociedade, nós não vamos ser bem-sucedidos, nós vamos estar sujeitos a cumprir pena, a pagar o preço por não conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. E aqui o Senhor, ele é claro, na sua infinita misericórdia, ele dá esse sermão, mas notem os irmãos, eu já li o versículo 1 do capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. É 7:28, tá? Não, capítulo 8. Não, capítulo 8, Evangelho de Mateus 8:1. Eu li o 5:1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Quando ele desceu do monte, depois de ter dado o sermão, grandes multidões o seguiram. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é essa questão que nós vamos acompanhar nos demais textos, que grandes multidões em todo o tempo seguiam o Senhor, né? Homens e mulheres, conduzidos por diversas motivações, estavam ali no meio da multidão. Amém. Amém. Grandes multidões estavam ali acompanhando o Senhor. No meio dessas multidões havia também um grupo de religiosos, né? Os judeus, mais precisamente os fariseus. E ao subir, se separar, o Senhor vai estar todo o tempo se separando, fugindo dessas multidões, porque o que ele quer revelar, ele só vai revelar aos discípulos, aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Os mistérios, eu não estou lembrado qual versículo, mas os mistérios do reino dos céus só são revelados para os discípulos. Então os discípulos, eles são um com o coração do Senhor, e nesse momento eles não estão no meio da multidão, eles pagam preço, né? Eles sobem a um monte, e isso fala a realidade espiritual para nós, que nós também temos que pagar um preço, porque há uma multidão,
aqui pode haver, e não é errado, irmãos, pessoas que foram atraídas pelo Senhor por uma cura, por uma libertação. O Senhor pode ter se manifestado de várias maneiras, mas o Senhor, Ele deseja se revelar como o Cristo, o Filho do Deus vivo, para cada um de nós. E os mistérios que incluem essa realidade, Ele só vai revelar para aqueles que querem sair do meio da multidão. Na multidão há muitas vozes, na multidão há confusão. A multidão achava que Ele era Jeremias, que Ele era João Batista, que Ele era Elias, que Ele era um dos profetas. Mas Ele quer se revelar como um Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso é para os discípulos. Amém? Agora vamos para outra experiência. A primeira experiência do apóstolo Pedro, relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Fazendo duas observações aqui, irmãos. Na verdade, Pedro, ele já tinha ouvido o irmão dele, André, já tinha dado um testemunho. André era um dos discípulos de João Batista, né? Aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, aquele que veio anunciar um batismo de arrependimento. E o João Batista, ele dá o testemunho para aqueles discípulos que ele era aquele de fato que eles estavam esperando. E André, ele anuncia isso a Pedro. E a Bíblia também vai dizer que Pedro, ele passa na casa da sogra ele acha que Pedro não gostava muito da sogra não, que ele não estava lá não. A Bíblia, pelo menos a Bíblia não fala. Melhor pescar, né? Mas enfim, a Bíblia vai dizer que ele vai lá e ele manifesta o seu poder, né? Ele faz um sinal ali e ele cura a sogra de Pedro. Mas a experiência que todos nós temos que ter, individual, é muito bom a gente ouvir os testemunhos dos irmãos, né? Isso fortalece a nossa fé, isso nos dá ânimo. Mas todos nós temos que buscar a nossa experiência pessoal com o Senhor. E essa experiência Pedro tem aqui, no capítulo 5. É isso mesmo, meu Deus? Deixa eu riscar aqui o que eu já li. Me ajude aí, irmãos. Eu estou com vocês estão comigo? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão, olha as multidões, meus irmãos. E uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é Pedro, e lhe solicitou que os afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava ao povo. O 5. Vamos ler o 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Simão lhe replicou: mestre, tendo trabalhado duramente a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes. Vamos lá por 8, versículo 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. Irmãos, todos nós aqui, de novo eu repito, né, que nasceram de novo, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, né, do pecado, que nós somos pecadores. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Nós
de imediato, né, eu falo pelo meu testemunho, pelo testemunho da maior parte dos irmãos que eu ouço, pecados práticos, pecados externamente manifestados, que todos podem ver, podem ouvir, o Senhor Ele nos libertou, né? Tanto que a gente desfruta do melhor amor, né? A gente desfruta daquela realidade, nossos pecados foram perdoados, nós nos tornamos filhinhos, como o apóstolo João diz, aquilo é encantador a nós queremos que todos os nossos conhecidos experimentem aquela paz, aquela alegria de recebermos aquela salvação, mas o nosso coração, Jeremias vai dizer, eu acredito que no capítulo 17, tem uma pesca aqui, mas os irmãos podem me ajudar aí. Lá ele vai dizer que não existe mais nada perverso e corrupto, enganoso do que o coração humano. É terrível a condição do nosso coração. E nós até ganhamos um senso de justiça própria, porque fomos salvos e fomos libertos daqueles pecados. Mas quando nós pagamos o preço e nos aproximamos do Senhor, na luz nós vemos a luz, irmãos. Na face daquele que é perfeito, nós vamos vendo das nossas imperfeições. E essa realidade o Senhor deseja. O Senhor quer que nos aproximemos dele sem medo, porque nós estamos no verdadeiro, o perfeito amor. João vai escrever lá na sua carta, na sua primeira carta, que lança fora todo medo. Nós não devemos ter medo dessa comunhão, porque o Senhor Ele é infinito em misericórdia, e é pela sua graça e pela sua misericórdia que nós vamos ser libertos desse coração terrível que talvez você não conheça. Mas se você se aproximar desse Senhor, desse homem, desse varão perfeito, não tem como você não reconhecer a sua miséria, irmãos. E Pedro aqui, ele reconhece que é pecador, não nessa condição que eu estou falando, mas que ele era pecador. Talvez eu me colocando no lugar de Pedro, tendo muita coisa em comum a Pedro. Minha esposa está ali, eu olho para Pedro, eu tenho esperança e peço que ela tenha paciência também. Porque Pedro, ele reconhece ali que ele é pecador. Talvez por ter pensado, aí me colocando no lugar dele. Eu sou pecador, eu sou um homem. Vem esse cara lá, Jesus tinha 33 anos de idade. Filho de um marceneiro. Eu passo a noite toda pescando. As condições de mar, as condições de tempo são as mesmas. Mas ele é mestre, ele está falando aí da palavra. Eu vou lá jogar essa rede. Irmãos, Pedro pede para o Senhor se afastar. Afasta de mim que eu sou pecador. Talvez Pedro tivesse pensado coisas piores, mas eu me colocando no lugar de Pedro, talvez tenha sido essa a realidade. E o Senhor, meus irmãos, Ele sempre nos dá uma palavra de esperança, Ele sempre nos motiva, Ele tem promessa, como nós lembramos aqui no Partir do Pão. Nós temos uma esperança que é viva. Ele vai dizer a Pedro, o 9, né? Vamos desfrutar da palavra. Porque ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vida. O Senhor tem muitas promessas para nós, irmãos. Às vezes, buscando uma promessa, nós recebemos outras promessas. E aquilo que nós consideramos impossível, é possível para Deus. E as coisas vão acontecendo. E lembrando que nós estamos de olho não só no apóstolo Pedro, mas também Tiago e João. E aqui relatou que eles eram sócios. Eles também contemplaram essa realidade. E só para ressaltar, esse assunto é um assunto que tem pesado muito no meu coração, né? De repente a gente possa até ficar por aqui mesmo. A gente vai para a passagem aqui mais na frente, no capítulo 7. Eu vou tentar aqui resumir, né, para que os irmãos entendam o contexto. O Senhor aqui, ele está em Naim, né, uma cidade chamada Naim, como sempre santificando. O que o Senhor fez com os discípulos, Ele está fazendo conosco hoje, irmãos. Essa reunião do Partir do Pão é algo tremendo. Eu estava lendo um comentário
do irmão Lee a respeito da realidade de nós tomarmos a cruz e irmos após o Senhor. Quando ele fala sobre isso, até no comentário lá da Bíblia Restauração, se eu não estiver enganado, quando ele dá essa revelação, que ele vai falar que é necessário perder a vida da alma, que é necessário negar a si mesmo. Esse irmão, ele faz um comentário, ele diz que a cruz histórica, não é exatamente a palavra dele, ele diz que a cruz histórica é de Cristo. Cristo, ele teve capacidade para escolher, para ir até aquela cruz. E nós só podemos tomar a cruz porque ele foi aquela cruz. Porque só através da vida do Filho de Deus que nós podemos tomar aquela cruz. Por isso, irmãos, é mais um motivo, né, de júbilo, de alegria de estarmos na reunião do Partir do Pão, porque tudo que o Senhor conquistou ali é direito nosso, é nossa herança, irmãos. Hoje nós podemos negar a nós mesmos, não pela nossa força. É evidente que quando nós negamos pela nossa força, não é válido, né? A nossa justiça é como um trapo de imundície. Mas pela obra do Senhor que Ele fez ali naquela cruz, nós hoje podemos escolher tomar a cruz. E esses discípulos estavam ali acompanhando o Senhor, e veja o caminho, as experiências que o Senhor vai mostrando àqueles discípulos, né? Ali naquela cidade, vai relatar aqui que o Senhor, as multidões o acompanhando, e ele junto com os discípulos, eles encontram outra multidão, que na verdade era um velório, né? As pessoas estavam caminhando ali para sepultar o filho de uma viúva, e a Bíblia vai relatar que era o único filho de uma viúva, né? E o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele se compadece daquela mulher, né? E ele restaura, ele restitui a vida daquele filho, né? E devolve aquela mulher. E aí a gente vê, diante daquele sinal, como foi que a multidão enxergou aquele homem. A gente pode ler junto aí o versículo 16. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós. E Deus veio salvar o seu povo. Deus de fato veio salvar o seu povo. Jesus era um profeta, mas ele não era só um profeta. E esse era o entendimento das multidões. E esse fato e as demais coisas que o Senhor estava falando chegou aos ouvidos de João Batista por meio dos seus discípulos. Esse relato aí vai estar do versículo 18 até o versículo 35. E esses discípulos vêm, né, enviados por João Batista, e questiona ao Senhor se ele era aquele que haveria de vir, ou se eles teriam que esperar um outro, né? Aí o Senhor, a Bíblia vai dizer aqui que ele faz outros sinais, e ele manda dizer a João, por meio daqueles discípulos de João, tudo o que estava acontecendo, né? E ele vai dizer aí no versículo 23, né? E mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa, é aquele que não tropeçar por causa do Senhor. Ou seja, o que aconteceu aqui, os irmãos podem até discordar, mas é que Pedro não reconheceu o Senhor naquele caminho. Pedro ele é o Cristo, ele é o Todo-Poderoso, e eu estou nessa situação aqui. Perdão, irmãos, João então entra em parafuso, né? É evidente também, a gente tem que ter misericórdia de João, né? O Senhor, ele teve, e ele dá um testemunho a partir do versículo 24 até o 35, de quem era João Batista, né? Ele vai dizer que até aquele tempo, entre os nascidos de mulher, não existia um homem igual a ele. Por outro lado, também o Senhor nos agracia desde de cara logo. O Senhor nos ama, viu, irmãos? O Senhor, ele vai dizer que no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque nós podemos desfrutar dessa realidade, né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a realidade vieram por Cristo, e nós podemos receber, porque o ministério de João tinha se encerrado. E o Senhor diz: não, ele veio, ele anunciou, o Senhor vai proclamar o que foi que ele fez, e vai glorificar, dar glória devida àquele homem, né? A gente tem que dar glória a quem merece glória, e o Senhor, ele faz isso, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, nesse versículo, ou nesses capítulos, é que o versículo 30,
O versículo 29, perdão. Todo o povo, toda aquela multidão, incluindo os publicanos, ao ouvir as palavras de Jesus, ou seja, o testemunho a respeito de João Batista, que ele veio proclamar um batismo de arrependimento, que era necessário se arrepender, né, para poder crer nele. Então o batismo de João Batista é diferente do batismo que nós tivemos. O nosso batismo é uma testificação de que nós nos arrependemos, mas que nós recebemos a vida de Deus e que nós não vivemos mais para esse mundo. Nós pertencemos a Ele e ao seu reino. Nós vivemos nele, por Ele e para Ele. É diferente do testemunho de João Batista. E muitos ali não tinham levado fé em João Batista, né? Pela condição de João Batista. E o Senhor dá o testemunho. Aí o 29 vai dizer: e todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvir as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, prestem atenção nesse grupo aqui, que está no meio das multidões. Os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por eles, ou seja, eles não reconheceram que eles eram pecadores. E o que vai acontecer aqui no versículo 36? Tendo sido convidado por um desses fariseus que estavam ali naquele contexto para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Os fariseus, eles não tinham interesse nenhum em receber o Senhor. Há um homem, há um relato, e acredito também que tenha sido a experiência de muitos de nós, que quando nós recebemos o Senhor, nós fizemos questão de depois de nos arrependermos dos nossos pecados e abandonar os nossos pecados, de convidá-lo à nossa casa. Eu lembro de... como era o nome de Mateus? Foi Levi que aconteceu isso? Foi Zaqueu, não. Foi Zaqueu. Foi Zaqueu que fez isso, não foi? Pronto. Porque ele foi tocado, de fato, houve realidade. Mas esse fariseu aqui, um homem sem graça, para não dizer o sentido da palavra real, ele convida o Senhor porque ele tinha uma intenção maligna no seu coração, como todos os outros fariseus que estavam acompanhando o Senhor, que era pegar o Senhor no erro e tirar o Senhor da jogada, eliminar o Senhor, matar o Senhor antes do tempo. Afinal ele veio para isso, né? Mas enfim, esse fariseu, ele convida o Senhor, e o Senhor vai até a casa dele, se reclina na mesa dele. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse contexto aqui é de uma mulher. Vou só verificar o versículo aqui. Vamos ler tudo aqui. Já leu 36, 37. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, olha o testemunho que a Bíblia dá dela, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Você é pecador, irmão? Sou pecador, viu? E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. 39. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo. A multidão já tinha aclamado Jesus como um profeta, né? E ele, na malignidade do seu coração, fala: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. O fariseu não estava errado, não, a mulher era uma pecadora. Mas ele não era boa pessoa, não. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs. O Senhor onisciente, né? Ele agora vai falar uma espécie de parábola que eu queria que os irmãos prestassem atenção. Porque se a gente entender isso aqui pelo Espírito, irmãos, a nossa realidade diante do Senhor, diante das reuniões, diante de um partir o pão, vai ser gloriosa. Então voltou-se Jesus para o fariseu e propôs: Simão, estou certo aí? Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50.
Pelo contexto dá para entender que o Senhor está dizendo que o fariseu devia menos, devia 50 e aquela mulher devia 500. Só o Senhor pode dizer a nossa dívida, irmãos. Nenhum de nós está habilitado a dizer o quanto o nosso pai, enquanto irmão, é pecador. Nem nós mesmos sabemos o preço que o Senhor pagou ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. À medida que nós nos aproximamos dele, nós vamos tendo ideia do que ele fez por cada um de nós, da sua misericórdia, e a partir disso nós vamos olhar o outro com misericórdia, nós vamos olhar o outro com o olhar do Senhor, com o olhar de amor. Ele pode julgar, irmãos. O Senhor, ele conhece cada um de nós aqui, exatamente toda a nossa estrutura. Ele sabe de onde a gente veio, ele sabe por que você peca, ele sabe que sua vontade é não pecar, mas ele entende que você veio de um certo contexto e que há uma realidade para você brigar, ser dirigente, buscar a sua justiça, o seu reino, porque ele não quer que você continue assim, ele quer lhe salvar. E ele pode dizer, você deve tanto, porque ele sabe o preço que ele pagou. A gente ouviu um louvor aqui que, quando esse louvor toca no partir do pão, como os irmãos falam, aí meu coração desfalece. Não sei, os irmãos podem me ajudar aí, quando diz amor de 1000 dores, dor de 1000 amores. Para cada dor, para cada amor, teve uma dor. O Senhor sofreu a dor de cada um de nós ali naquela cruz, irmãos. O preço que o Senhor pagou daquele abandono, para nos libertar de quem nós somos. E muitos de nós têm negligenciado essa grande salvação, irmãos. O Senhor conta conosco. O Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou no nosso espírito, mas o Senhor quer completar a sua boa obra, irmãos. Esse é o tempo oportuno, irmãos. O Senhor, ele vai completar a obra dele, e pelo que a gente entende no contexto da palavra, se a gente não cooperar com o Senhor agora, a gente vai pagar um preço alto, irmãos. Esse tempo que a gente passa aqui, irmãos, é muito breve, irmãos. Isso aqui, como a Bíblia diz, o tempo do homem é aquela nuvem ali que eu estou vendo agora aqui, daqui a pouco não existe mais. Enfim, a gente precisa se aproximar do Senhor, e o Senhor diz o que cada um devia. Me ajude os irmãos, eu parei no 41, né? Nenhum dos dois, ninguém tinha como pagar, por isso o credor, nosso Salvador, decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Preste atenção agora, irmãos. Quem vai amar mais o Senhor aqui nessa assembleia, irmãos? Replicou-lhe Simão, ao conhecimento, o homem cheio de conhecimento, o homem que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. A lei diz isso é certo, isso é errado, faça isso, faça aquilo. O Senhor declara, não estou lembrado onde, que eles julgavam que nas Escrituras havia a vida eterna, mas eles não queriam ir até o Senhor para ter a vida eterna. E nós precisamos ouvir isso, irmãos. Nós precisamos ir ao Senhor para desfrutar dessa vida vitoriosa, porque Ele nos incluiu, aqui o nosso testemunho no Partir do Pão, Ele nos incluiu na sua morte. Somos um na sua morte, somos um na sua vida de ressurreição, e a gente precisa experimentar essa vida ressurreta. Me ajude aí, eu parei no... Replicou-lhe Simão, imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior, ao que Jesus congratulou, julgar-te acertadamente. Ou seja, à medida que vamos nos aproximar do Senhor, que vemos quem Ele é, que vemos quem somos, a tendência é a gente amar o Senhor, irmãos. A nossa consagração, a nossa prioridade, a nossa primazia ao Senhor, ela não é uma ação, irmãos. Ela é um reflexo dessa realidade. Quando nós vemos o Senhor, a Bíblia vai dizer, tem umas pessoas lá no trabalho que eu fico até olhando assim, a Bíblia diz que não é para a gente dar, eu falo com pesar, a Bíblia diz que não é para a gente dar pérola a porcos, né? Mas há uns jargões, pessoas que dizem assim, os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz, aquele que se humilhar. E a nossa humilhação diante do Senhor é reconhecendo Ele e vendo quem nós somos. E nós vamos ser homens e mulheres consagrados, irmãos. O segredo está no exemplo desses discípulos que se aproximaram do Senhor. Vamos lá, me ajude aí. Olha o que essa mulher fez. Olha o que nós vamos fazer. Se nós não nos aproximarmos do Senhor, irmãos,
O Senhor, Ele se faz presente aqui, a gente crê pela fé, amém? Se o Senhor se fizer perceptível aos nossos olhos aqui, muitos de nós aqui vai ter confusão aqui para se jogar aos pés do Senhor. Mas a gente tem que confessar que muitos de nós aqui, irmãos, vão estar como aquele fariseu. Se tu bem soubesses quem é esse daí que está aí no teu pé, filho, tu chutava ele. Então a gente tem que experimentar essa realidade, irmãos, que essa mulher experimentou aqui. E vamos seguir aqui. Vamos ver o testemunho dessa mulher. Que o próprio Senhor, né, chama a atenção dela. Vês esta mulher, entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume, a tradição que eles cumprem, viu? Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Irmãos, as irmãs têm ideia do que é isso aqui? O cabelo, irmãos, literalmente é a parte mais alta das mulheres, né? É a glória. A Bíblia vai dizer lá em, não sei exatamente, acho que é o capítulo 11 de 1 Coríntios, vai dizer que o cabelo é a glória da mulher. Aquilo que a mulher tinha de mais glorioso nela mesma, ela enxugou os pés do Senhor. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras aqui. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os pés do andarilho, irmãos. E mais, tu não me ungistes a cabeça com óleo, o que ela levou financeiramente, o que de mais valor para aquela mulher, irmão, como era de se esperar. Mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Você acha que você pecou muito ou pecou pouco, irmão? Não precisa falar não, irmãos. Seus muitos pecados foram perdoados. Irmãos, de novo eu repito, a gente não precisa ter medo de ouvir o que o Senhor tem para falar, irmãos. Vamos abrir aqui, a gente vai voltar, segura aí. João capítulo 8, versículo 30 e 31. É chave, viu, irmão? Nessa condição aqui que a gente está observando os discípulos. Tiveram alguns judeus que foram agraciados, viu, irmãos? Que o Senhor teve misericórdia. Aqui diz aqui. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, assim como nós: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis... Vocês estão aí? Está aí, Décio? Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis e conhecereis a verdade. A gente usa muito isso para pregar para o pecador, né? Conhece a verdade, que a verdade vai te libertar. Mas a verdade é para nos tornar discípulos, irmãos. Porque se a gente vê o Filho de Deus, verdadeiramente a gente vai ser livre. A gente precisa desfrutar dessa realidade de se tornar discípulo. E o que acontece? A gente precisa se expor a essa palavra. Não estou querendo ser legalista não, irmãos, né? Tem receita aí para tudo aí. Mas Ele é a palavra. A gente lembra no Partir do Pão aqui que o Verbo se encarnou. O Senhor providenciou na sua economia que a gente tivesse acesso a essas letras. Aqui são letras, eu posso jogar aqui para lá. Mas, pela misericórdia do Senhor, elas são espírito e são vida. Na condição adequada do coração, da busca, da fome e da sede, elas são espírito e vida. E a gente precisa se expor o que essa palavra diz de nós. Nós vamos ver o que essa palavra disse de Pedro. E Pedro, ele não desistiu não, irmãos. A gente vai ver isso aqui. Talvez a gente não volte lá para o capítulo 16. Mas Pedro, se você analisar, o Senhor dá as costas a Pedro. Pedro vem na direção do Senhor, o Senhor dá as costas a Pedro e diz: se aparta de mim, Satanás. O Senhor cheio de discernimento, porque tu não cogita nas coisas de Deus, mas cogita nas coisas dos homens. Não só Pedro, mas todos os discípulos ali, cada um tinha uma motivação que não era correta. Cada um estava com a intenção que não era correta. Muitas vezes nós estamos fazendo coisa, nós estamos buscando o Senhor com a motivação totalmente errada em nosso coração. E tudo isso precisa ser colocado no seu devido lugar.
E nós precisamos nos expor à palavra, porque a palavra ela vai dizer quem nós somos. E diferente do acusador, que nos acusa de dia e de noite, ele quer nos deixar prostrados, inabilitados para buscar e servir o Senhor. Mas o Senhor, ouça aqui o que o Senhor diz. O Senhor disse para a mulher aqui. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados são todos os teus pecados. Vamos por 50. E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te e permanece em paz. Quando o Senhor diz quem nós somos, os nossos pecados é para melhor, irmãos. Os nossos pecados são perdoados e vendo o Senhor nós somos libertos. E nós continuamos a desfrutar da paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus. E nós vamos caminhar. Irmãos, essa questão de nós reconhecermos quem somos é ímpar, irmãos. Vamos ver o que o próprio Senhor, Ele diz a respeito do que está no meu e no seu coração. Talvez a maneira como o Senhor nos guardou até aqui pode justificar se você é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má diante da sociedade. Pense aí, cada um de vocês, na pessoa mais cruel que você já conheceu. Talvez, se você tivesse nascido no mesmo contexto que aquela pessoa, pudesse ser pior do que aquela alma, irmãos. Essa questão é muito séria, irmãos. A gente precisa desfrutar da misericórdia do Senhor. Marcos 7, do 20 ao 23. Amém? Aqui novamente os religiosos estão discutindo a respeito de tradição, de algo que não salva, não cura, não liberta, não transforma. E o Senhor quer ministrar vida. Amém? Tudo que o Senhor conquistou ali na cruz, agora lembrar de Marcelinho, eu não vou cantar não, porque minha voz ainda não é gloriosa não. Mas tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso. Toda a vida, tudo que Ele tem para... Amém, irmãos? Mas Ele precisa nos sarar, viu? A gente precisa desfrutar, a gente precisa de cura. E disse mais, eles estavam discutindo a respeito de um ato que os discípulos do Senhor, juntamente com o Senhor, fizeram, de comer sem lavar as mãos. Olha que coisa insignificante, né? Para a etiqueta, isso nos guarda, a gente deve lavar sim as nossas mãos. Mas isso é ínfimo. Olha o que o Senhor disse, né? Eles estavam preocupados com o que está fora. E disse mais, o que sai do ser humano é o que torna impuro. O que é que está dentro de mim, irmãos? Pois é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão. Outras traduções vai dizer avareza, blasfêmia, soberba, insensatez, a loucura, irmãos. A insensatez, ela vem do nosso coração também. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Terrível, o pecado nos tornou terríveis. Tem um texto aqui que eu não ia ler não, mas Roberval falou aqui no Partir do Pão. A gente tem que considerar. O Senhor fala, né, irmãos? O Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus ele falou de diversas maneiras, né? Pelos pais, por meio dos profetas. Hoje ele fala pela pessoa do Filho. E a gente tem que considerar o Senhor por meio das Escrituras. A gente tem que considerar o que os irmãos falam, o que os profetas vêm até nós e falam. A gente vai ver outro texto também que vai fundamentar isso que eu estou falando aqui. Eu falei que texto mesmo? Ajuda aí, irmãos. Eu não falei texto. Pronto. Robert Val, ele citou aqui no Partir do Pão, foi Gênesis 6, não foi, Val? Mas não é esse capítulo que eu vou... Cadê você, passagem? Está repreendido. Gênesis 6, 5. Vamos para o princípio, irmãos. O Senhor ele nos colocou, irmãos, numa situação terrível. O pecado já estava na terra. O Senhor ele sabia que Adão não ia escolher obedecer ele. O
princípio da cruz que está cravado no nosso coração hoje, pela vida dele, não estava no coração de Adão. Mas a cruz histórica, a cruz histórica aconteceu, como foi lembrado aqui. E hoje nós podemos negar, hoje nós podemos obedecer, amém? Eu falei capítulo 6, versículo 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas, do seu coração, era sempre e somente inclinada para o mal. Terrível, né, irmãos? O Senhor olhou para a terra, né, como está lá em Romanos, diz que não tinha um justo sequer, todos, não tinha quem o buscasse, não tinha quem o entendesse, todos haviam pecados, e afastados estavam da glória de Deus. Mas o Senhor veio, o Senhor nos alcançou. Tenham paciência comigo aqui, que eu estou procurando aqui um texto. Vê se é isso mesmo. Não, Marco. Marcos 7. Misericórdia, parece que os versículos somem da Bíblia. Enfim, vamos ficar na dependência do Espírito. Eu não tinha anotado aqui em algum lugar. Mas o que eu quero lembrar, assim, amém. O que eu quero lembrar aos irmãos é a necessidade de nós nos expormos à palavra. Aquela condição que acredito que foi pregado para vocês um dia, de que eu estou falando aqui, que todos nós somos pecadores, que não há um justo sequer nessa face da terra. Deus deu essa revelação a Davi. Os irmãos abram a Bíblia aí no Salmo 51. Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, viu, irmão? O coração de Davi não era diferente do nosso, não. Mas Davi teve revelação, Davi buscou, teve entendimento da vontade de Deus. Ele sabia que Deus queria uma casa, que aquilo que Deus queria, Deus está fazendo hoje, exatamente hoje, na igreja e por meio da igreja. Mas Davi, para ser um coração, para ter esse coração segundo Deus, ele precisou reconhecer quem ele era. Davi, os irmãos conhecem a história de Davi, que Davi foi usado, Davi foi separado, ungido 3 vezes. E Davi muitas vezes deixou a soberba ganhar o coração dele. E agiu de maneira à parte da vontade da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse homem, segundo o coração de Deus, cometeu uma atrocidade. Os irmãos conhecem a situação que ocorreu ali com Uzias, né? Urias, que ele cometeu aquele adultério e ele mandou assassinar aquele homem. E se você ler o Salmo 51, Davi vai dizer que o Senhor não se compraz de sacrifícios e ofertas, que o que o Senhor deseja é um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado e contrito jamais rejeitará o Senhor. E o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer nos tornar como aquela mulher que ajoelhou aos pés do Senhor. E como foi que Davi reconheceu que ele era pecador? Não só por causa desse fato, irmãos. Às vezes nós pecamos em questões pontuais. Às vezes nós queremos ser libertos de questões pontuais. Mas a obra é maior. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. E como essa revelação chegou a Davi, foi por meio da palavra de Deus. Davi, ele manda o profeta Natã. Os irmãos conhecem o texto, eu não sei exatamente onde está. E Natã, cheio de graça, de sabedoria, Natã conta aquela historinha. Tem irmãos indo até você contar a historinha, irmão? O profeta está chegando até vocês aí? Tem ido até vocês? Vocês têm considerado o que os profetas estão falando a vocês? Davi considerou, irmãos. As escamas dos olhos de Davi caíram, irmãos. E Davi se abominou no pó e na cinza. Davi diz aí no versículo 5: reconheço que sou pecador desde meu nascimento. Sim, desde que concebeu minha mãe. Isso aqui mudou a história de Davi, irmãos. E Davi fez uma oração, irmãos. Que oração preciosa.
Só vou procurar, tá aqui, tá nesse salmo aqui, viu, irmãos? Ó Deus, Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que oração, irmão. Não me afastes da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Que oração, irmãos. Um homem quebrantado e contrito recebe essa revelação e a gente ganha isso aqui, irmãos. Que palavra, né, irmãos? Interessante que o Senhor, o Espírito de Deus, ele distribui Jesus no meio do povo dele, né? A palavra ela é distribuída. Jesus faz essa oração e, como eu falei aqui, essa realidade só pôde ser feita depois da morte, ressurreição e glorificação do Senhor, quando o Espírito foi derramado. Essa realidade aqui que quem está contemplando de fato é a igreja do Senhor. E o que acontece? Davi faz essa oração. E talvez você tenha que fazer essa oração porque você tenha perdido essa alegria dessa salvação. E também é uma chave. Isso só vai ser restituído quando você se aproximar do Senhor novamente, irmãos. Para continuar vendo Ele, continuar se vendo nele. E esse amor, ele vai voltar. Desse negócio de... É uma passagem que eu confesso que mexe com o meu entendimento, irmãos. Melhor amor. Não, primeiro amor. Irmãos, eu prefiro falar melhor amor. Porque primeiro amor, o Senhor quer o primeiro amor, irmãos. O Senhor quer que esse amor seja contínuo. Que esse amor cresça. Na verdade, João vai dizer, o apóstolo que fala com propriedade do assunto. Ele vai dizer que esse amor ele precisa ser aperfeiçoado em nós. Quando nós temos medo de ir diante do Senhor, quando nós temos medo de ter comunhão, de perseverar naquilo que é claro, irmãos. De buscar o Senhor naquilo que Ele determinou para a igreja, do que a igreja de Atos fez, que está lá em Atos 2,42. Quando nós negligenciamos essa realidade, nós deixamos, irmão, de ver o Senhor. Nós deixamos de desfrutar do Senhor. E nosso amor vai esfriar, porque o tempo é esse de multiplicação da iniquidade, e é o que está acontecendo. E se eu e você estivermos nessa realidade, se nós não buscarmos os irmãos para pedir socorro, para orar, para jejuar, para a gente voltar a perseverar, o nosso amor vai se esfriar, porque está na palavra, o amor de quase todos vai se esfriar. E nós temos tudo. Pedro vai dizer, Pedrão aqui vai dizer, Pedro transformado, vai dizer que ele nos deu tudo, irmãos. Tudo que nos conduz à vida e à piedade está lá na carta de Pedro escrito. Não sou eu que estou inventando, não. E a gente não quer se apropriar. O Senhor usa Davi, esse contexto de Davi. Deus sabia quem era Davi, Deus sabe quem sou eu, sabe quem é Renato, sabe quem é Alexandre, sabe quem é qualquer um de nós aqui. Mas Ele quer fazer o que a palavra diz que vai fazer. E a oração de Davi, quem vai responder, eu não sei quantos reinados depois, o povo de Deus está num caminho parecido com o cristianismo hoje, adorando outros deuses, vivendo em rebeldia, apartado de conhecer o Senhor, de prosseguir em conhecer o Senhor, seguindo o que as multidões estão dizendo, e não está desfrutando dessa realidade. Me perdi aqui, mas amém. A resposta dessa oração de Davi, quem vai dizer é Ezequiel 11, eu acho que tem no 11 e tem no 36 também. Os irmãos lembram do que Davi orou, né? Ezequiel 11, peraí, vou achar. Ele fala da restauração, viu? Aquele povo estava esperando isso, viu? O Messias. Mas a Bíblia vai dizer que eles foram tirados daquela videira verdadeira. E nós, os ramos, os jambuzeiros bravos, fomos enxertados. E aqueles judeus que se converteram, que se tornaram discípulos, desfrutaram dessa realidade que está aqui. É o versículo 9. A oração que Davi fez, viu, irmãos? Como é que o Senhor age, né? Ele é tudo em todos, viu, irmãos? Você depende do irmão que está aí do seu lado, irmão?
Mesmo vendo ele segundo a carne às vezes, está tendo misericórdia do seu irmão? Está tendo dessa misericórdia do seu irmão? Amém. A obra vai ser feita, irmãos. O Senhor diz: não conheço a ninguém segundo a carne, nem o Senhor. E lhes concederei um só coração. 19, irmãos. Obrigado, viu? E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Já botou, viu? Isso aí. Agora a segunda parte. E retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. É um coração igual ao dele, viu, irmãos? Vocês querem um coração igual ao do Senhor? Ó, irmão, é o sonho da minha vida, viu? Então procederão de acordo com... só assim, irmãos, ó. A justiça que o Senhor falou lá no Sermão do Monte, irmãos, aquilo é terrível, irmão. Quando eu li aquilo a primeira vez, eu digo: meu Deus, eu estou perdido. Mas a gente não está perdido não, irmãos, porque a justiça é Ele mesmo. A lei está falando da justiça que excede toda aquela justiça, tudo que a lei... A Bíblia relata que tem homens que eram justos segundo a lei, podiam cumprir ali aqueles mandamentos, mas a justiça de Jesus é além. Lá no Sermão do Monte vocês podem ver isso aí, quem não leu ainda. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos... Não, perdão, a parte B do 19. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão de fato o meu povo, e eu serei seu Deus. Aqui tem um povo do Senhor, viu, irmãos? Eu não estou vendo vocês segundo a carne, não. O Senhor, Ele já nos vê, Ele já vê a obra pronta. E a gente precisa crer isso em nossa vida, irmãos. Aquilo que a gente tem recebido na luz. Já ouvi aqui essa frase aqui, não sei de quem é, ser compartilhada no nosso grupo aí da comunhão. Aquilo que o Senhor nos dá na luz, num dia de treva, não é para a gente duvidar não, irmãos. A gente não pode conhecer a nós mesmos e aos nossos irmãos segundo a carne. Amém, irmãos? E essa questão é ímpar, de novo eu volto. Eu lembrei aqui de uma frase, me corrija os irmãos se eu estiver errado. Pinho conhece aí um pouco aí desses assuntos. Acho que é C.S. Lewis, ele vai dizer que se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. E você se conhecer não é você fazer introspecção, não é você ficar olhando para si, ouvindo a voz do diabo, não. Você se conhecer é na face daquele que é perfeito. E ele vai conduzir, como ele conduziu os discípulos aqui, que a gente vai ver, que é por fé, viu? Tudo é por fé. Tudo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso e nossa herança, é por fé. Ele vai conduzir os discípulos a ver, pela revelação, eles vão ter fé, eles vão crer. E se o Senhor permitir, já deu meio-dia ali, Fê? Perdão, irmão. Se o Senhor permitir, a gente vai ver essa realidade na vida prática da igreja ali em Atos 12. O que essa revelação, o que essa busca, o que esse reconhecimento de si mesmo em Cristo provocou na vida daqueles irmãos ali. Eu vou ter que parar por aqui, viu, irmãos? Os irmãos, agradecer aí pela paciência, pelas orações. E se for da vontade do Senhor, amém? A gente dá sequência à palavra. E o Senhor, e os irmãos continuem me ajudando aí, viu? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, como é bom, Senhor, saber quem somos, Senhor. Saber que a nossa carne para nada tem proveito, mas que o Espírito está pronto. Que Teu Espírito tem nos conduzido, que Teu Espírito quer continuar revelando das Tuas riquezas que são insondáveis. Que queime nesses dias em nossos corações o desejo de nos tornarmos discípulos, Senhor. Para que possamos ser aqueles verdadeiros adoradores. Para que tudo possa fluir de Ti e partir para Ti mesmo, Senhor. Te louvamos por esse tempo e continua conosco, nos dando fome e sede insaciável da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus.